vale isso aqui, nada vai acontecer. E sábado agora a gente teve uma experiência diferente. Desde o começo do culto, eu estava observando 4 meninos. 4. E sabe, quando você olha para um cara e você vê, mano, esse cara tá cheio de Deus. Esse cara tá cheio de Deus. Só que ele era diferentão, os 4, com roupas diferentes. Tipo, roupas mais simples. Entenda o contexto que eu tô, tá? Roupas mais simples. Depois eu fui conversar com eles, eles vieram de ônibus. Um não tinha nem dinheiro para voltar, eu tive que dar o dinheiro de Uber para ele. Só que, desde o começo do culto, eu orava para eles, eles estavam chorababaiaçô. Na palavra de oferta, e falei, mano, esses moleques vão aprontar alguma coisa aqui hoje, eu tenho certeza. Deus não vai me honrar essa noite. Ele vai honrar a fé desses meninos aqui, eu tenho certeza. Sabe, eu comecei a pregar e no meio da pregação esses moleques estavam cheios mesmo. E de repente, quando deu 15, 20 minutos de pregação, a glória de Deus estava tão forte naquele lugar que eu fechei o meu iPad e falei, esse culto eu acho que não precisa de mais uma palavra. Eu só falei assim, ó, vocês 4 podem fazer o que Deus chamou vocês para fazer. Irmão, a glória de Deus invadiu, que pegou do playboy ao mais quebrado. Eu olhava para uns moleques que era difícil pra caramba, essa é a palavra. E ele jogado no chão, abraçado com outro que era da Ceilândia, e jogado para um lado e jogado para um outro. E aí eu comecei a tentar entender o que é e qual tipo de cultos nós temos prestado ao Senhor. Se é um culto onde realmente existe uma presença ou se é um culto cheio de dopamina. Se é um culto que realmente carrega a glória do Senhor ou é um culto hiperestimulado. Sabe, quantos aqui já ouviram que você é um grande potencial? Levanta a mão. Cara, você tem um potencial. Quantas vezes já ouvimos sobre essa geração que a gente tem um potencial de viver o avivamento e de fazer e acontecer, e a gente está se apegando nisso, como se isso fosse um elogio. Mas você sabe o que significa que é potencial? Você sabe o significado de potencial? Potencial só mostra que você tem muita energia acumulada, mas você ainda não fez nada. O que é potencial, irmão? Não entenda como elogio, é um desafio. Quando alguém olha para você e fala, irmão, você tem potencial de se tornar um grande empresário, mas você ainda está pequeno. Ei, tá tranquilo. É um desafio, não é um elogio. Porque de potencial, o cemitério está cheio. O cemitério está cheio de potenciais jogadores de futebol que nunca romperam. De grandes empresários que nunca fundaram suas empresas. E sabe, eu comecei a interpretar a palavra potencial, o tal do elogio potencial como um desafio para essa geração. Irmão, eu não quero chegar para os meus netos daqui 40, 50 anos e dizer, ei netinho, eu era um grande potencial. Eu tinha potencial de pregar o evangelho, a minha geração tinha um grande potencial em sentir e viver o avivamento. E eles perguntarem, mas e aí, o que aconteceu? Eu olhar para ele e dizer, nós começamos a adorar as nossas vontades e os nossos desejos. E tudo não passou de um grande potencial. Você precisa entender que quando Jesus chega e a presença dele é manifesta num lugar, não existe mais aquilo que o homem pode controlar ou que a mão humana possa tocar. É só a glória dele. Vamos lá. Quando olhamos para 2 Coríntios, vai dizer, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Olha para o irmão que está do seu lado aí. Fala para ele, hoje
sua performance vai ser quebrada. Hoje, fala para ele, a gente vai se conhecer de verdade. Porque a gente vai adorar de verdade. Porque a gente vai se entregar de verdade. E mexe ele aí. E a gente vai se arrepender de verdade. Arrependimento é o cheiro que traz avivamento. É impossível, irmão, eu falar de avivamento sem falar de arrependimento. É o principal sinal de um avivamento. São pessoas arrependidas. E PL, do que eu tenho que me arrepender hoje? Talvez da vida que você está construindo no público e a interna é completamente diferente daquilo que você está mostrando para a galera. Sabe, o Deus da Bíblia, ele não melhora a sua performance. Ele te encontra quando ela acaba. O Deus da Bíblia não te encontra quando você está no auge daquilo que você acha que é bom e daquilo que você está vivendo. O Deus da Bíblia, ele não te encontra apenas quando você está no ápice daquilo que você quer viver, daquilo que você está sonhando. O Deus da Bíblia te encontra quando os holofotes se apagam. E aí, irmão, é nesse momento que vai ser mostrado se você está vivendo aquilo que Deus tem para você ou aquilo que outros deuses têm para você. Sabe, a gente foi ensinado a vida toda a ser forte demais. A gente tem que ser o melhor o tempo todo. Se você entra na faculdade, você tem que ser o melhor o quê? Aluno. Se você entra numa empresa, você tem que ser o quê? O melhor funcionário. E aí a gente pega todos esses padrões e trazemos para dentro da vida de intimidade com Deus. A gente traz para esse lugar. E aí, irmão, o que gera? Uma vida de performance. Competição, divisão, pancadaria, calúnia, julgamento. Sabe o que eu sinto? Que a gente precisa ser gente da gente. É, gente que fala o português errado mesmo, às vezes. Que talvez não tenha a melhor teologia, que talvez não ore da forma mais bonita, talvez que não seja mais o mais descolado, mas quando tranca a porta do quarto, é realmente aquilo que Deus está chamando para viver. Sabe aquela sinceridade, aquela oração sincera? Sabe aquele momento que você coloca a cabeça no travesseiro, você olha e fala, eu estou cumprindo aquilo que Deus está mandando eu fazer, seja discipulando 1, seja discipulando 10, 100, 1000, eu não sei o que é, mas o que eu quero trazer para você hoje é, Deus vai te encontrar todas as vezes que você colocar a tua cabeça no travesseiro. E aí ele vai perguntar, e o talento que eu te entreguei? O que eu te confiei? Como está essa noite? Talvez você vai ignorar e só vai deitar e dormir porque você está numa boa cama. Mas hoje, toda vergonha, toda mentira, melhor dizendo, que você esteja vivendo na tua vida vai ser quebrada. Irmão, é impossível viver um avivamento sem sinceridade. Sabe, quando olhamos para esse texto de Coríntios, Paulo está tendo que se provar para uma igreja. Porque a igreja está olhando para Paulo e está dizendo, Paulo não tem uma aparência de um cara real que pode nos liderar. Paulo talvez não seja esse líder todo que a gente precisa. E aí, imagina, irmão, Paulo, depois de passar tudo o que passou, tendo que se provar para uma igreja. E sabe como ele começa a se provar? Não é falando quantos carros ele tem. Não é falando o que ele já herdou, a empresa que ele construiu. Mas se você olhar as cartas, ele vai estar dizendo, eu já sofri fome, eu já fui açoitado, pelo nome do evangelho, eu já fui chicoteado, pelo nome do evangelho, eu já fui preso. Sabe o que Paulo está fazendo? Ele está ressignificando o que é verdadeiramente ter uma vida digna do evangelho. Paulo está quebrando os padrões naturais daquele tempo.
E talvez tudo o que precisamos nessa tarde é entender quais são os padrões bíblicos, para que isso seja ressignificado na nossa vida. Olha para mim. Chega de querer ser forte demais. Chega de se comparar demais. Existe uma graça depositada sobre a tua vida e ela está sobre a tua vida. A gente pode ter referências, PL? Pode, eu tenho um monte. Mas existe algo que foi depositado em nós, que ninguém mais tem. E a gente precisa se apegar naquilo que Deus está pedindo para a gente fazer. Sabe? A cultura, na época, valorizava poder, influência, aparência, retórica e resultados visíveis. O padrão não mudou, é o mesmo. O que a cultura te pede hoje? Aparência, poder, influência, retórica e resultados visíveis. Paulo está indo na contramão. E quando olhamos para a nossa geração, preste atenção nisso aqui. Somos uma geração, você que é 2000 em diante, e para você que é um pouco antes, vão ser 2 pensamentos, tá bom? 2000 em diante, você é a geração que nasceu 100% conectada. 100%. Você que é 2000, você nunca nem foi numa fila de alistamento. Você fez online. 99, acho que foi o último ano. Estou te falando isso porque eu sou 99. Eu sou o último ano raiz. Você que é 99, para trás, bem para trás ou um pouco para trás, se você tem menos de 120 anos ou mais de 120 anos, você está no auge da tua juventude, amém? No auge. Você que é de 2000 em diante, você nasceu 100% conectado. E você precisa entender que o tédio, que você não tem mais, é uma das melhores coisas que você poderia ter tido na tua vida. Saiu uma pesquisa que diz que o tédio, ele gera criatividade, pensamentos. O tédio é uma das melhores ferramentas para o desenvolvimento do jovem e do adolescente, da criança. 99 para trás, a gente tinha que inventar brinquedo, a gente tinha que correr na rua, a gente tinha que ter ideias novas, porque a gente não tinha dinheiro e não tinha nem como comprar alguma coisa, não tinha videogame. Então, são 2 gerações diferentes convergindo. Você provavelmente, que é 99 para trás, você vai liderar essa geração. Você que é 2000 em diante, ainda vai chegar o teu tempo. Velho, o que você está querendo trazer com isso que você está falando? É que nós vivemos em uma geração que não é acostumada a sentir dor. Por quê? Porque ela é hiperestimulada. Velho, o que é isso? O que você está falando de hiperestimulação, dopamina? E eu vou te explicar. Dopamina é um neurotransmissor do sistema de recompensa do cérebro. Ela não é só o hormônio do prazer, mas é o principal hormônio de motivação e desejo. Ela nos impulsiona a buscar coisas que o cérebro considera valiosas, comidas, metas, relacionamentos e etc. Por exemplo, quando você abre o Instagram, você já percebeu que de vez em quando você abre o Instagram sem perceber? E quando você vê, você já está passando? Por quê? Porque o teu cérebro está pedindo dopamina. E o Instagram te dá dopamina. O TikTok te dá dopamina. Redes sociais te dão dopamina. Agora, testa. Tenta ficar 5 horas sem o celular. É difícil. Você vai botar a culpa que você precisa resolver problema. Você vai botar a culpa que você precisa resolver, mas não é. É o teu cérebro pedindo estimulação. Velho, eu não estou entendendo o que você está querendo dizer com isso. Quando temos um cérebro estimulado demais, com vícios nisso, a gente tem pessoas que não querem sentir dor. Como que uma coisa liga a outra? Todo vício
é uma fuga. E toda fuga é um medo. Como vencemos vícios? Enfrentando dores. Como vamos enfrentar dores se somos hiperestimulados? Nos perdemos nisso. Velho, eu achei que eu ia vir numa pregação e você só está falando de coisas de ciência e psicologia. Eu não estou te entendendo, irmão. A gente vai chegar lá. Mas eu quero que você entenda que hoje tudo nós precisamos entender se é realmente a voz de Deus ou se é o nosso cérebro hiperestimulado, querendo nos levar para um caminho. Por que adoramos mais forte quando canta uma música que a gente gosta? Vamos lá. Quantas vezes chegamos num culto e saímos reclamando porque a adoração não foi da forma que a gente queria? Quantas vezes chegamos num culto ou até vamos embora antes, porque eu vejo isso acontecer, porque não está pregando o cara que a gente queria que estivesse pregando? Inúmeras. Agora é padrão. Por quê? Porque não queremos um culto cheio da presença, queremos um culto hiperestimulado, cheio de dopamina. E avivamento e dopamina estão sendo confundidos agora. Presença de Deus e hiperestimulação cerebral estão sendo confundidas agora. E PL, qual é a linha para discernir o que é e o que não é? Arrependimento e mudança de vida. Isso é imutável. Seja para uma geração conectada e uma geração não conectada. Se realmente uma pessoa está tendo um encontro com a glória do Senhor, a vida dela precisa ser transformada. Esse é um padrão bíblico imutável, meu irmão. Você está entendendo isso? Na época da minha avó, na época dos meus pais, existia um termo. Vocês vão conhecer, com certeza. Qual era? Quando perguntava qual religião você era, os católicos eram maiorias e ainda são. Qual o termo que aparecia? Eu sou católico não praticante. Quantos já ouviram isso? Agora, quantos já se consideraram isso? Só que esse termo agora está sendo adotado por nós evangélicos. Sem percebermos. Você quer ver? Entra no Instagram. De números famosos aí. Segunda-feira, cachaça. Terça-feira, cachaça. Quarta-feira, cachaça. Quinta-feira, cachaça. Sexta-feira, cachaça. Sábado, boate, cachaça e droga. Domingo? Aonde? Igreja. Culto. E aí, sabe o que a gente faz? A gente precisa aumentar, e eu não tenho problema nenhum, a minha igreja tem telão, iluminação. A gente precisa botar uma banda, que essa banda venha firme, com várias músicas, e que seja hiperestimulado. O prato tem que estar lá, uma nota maior tem que entrar, a luz tem que pegar, e cara, excelência, tranquilo. Agora, estamos fazendo isso para segurar algo que ainda não entendeu o que é presença. Só entendeu o que é hiperestimulação. Estamos nos comportando, alguns lugares, dizendo que é excelência, mas o que nós estamos fazendo é tentando segurar um público que não está vindo pela presença, que não está amando a presença. PL, mas ele é recém-convertido, 2 anos, 3 anos, 4 anos. 4 anos e ainda mora junto com a mulher e não casou. 4 anos e ainda transa com a namorada. 4 anos e não consegue largar o vício. Por quê? Porque só está encontrando a própria emoção. Existe um padrão que é... Cara, se realmente uma pessoa está tendo encontro com a glória do Senhor, por mais que ela tenha lutas, por mais que ela tenha dificuldades, ela está andando para um lugar de arrependimento. Ei, você é de qual religião? O cara está na boate, no meio da prostituição. Eu sou evangélico. E domingo o discurso é, foto da igreja, agradecendo ao Senhor por essa semana. Agradecendo o quê?
Se tudo que você bebeu, se tudo que você comeu foi manjares de Satanás. Olha para mim, o evangelho exige uma mudança radical de vida. É impossível vivermos um avivamento sem arrependimento. Eu juro que no começo eu tentei ser legal. No começo eu fui, falo. E aí, o cara chega na igreja, e quando a palavra é dura demais, e quando a palavra é certeira demais, e quando a palavra é forte demais, esse pastor é muito duro. Aí fica pulando de link, de célula em célula, de GR em GR, de lugar em lugar, porque todo mundo tem problema, mas você não tem. Eu não tenho problema. Escutamos conselhos, quando esses conselhos abanam a nossa vaidade. Irmão, preste atenção nisso aqui. Sabe por que querem atualizar a Bíblia? Não é porque a Bíblia precisa ser atualizada, não, porque a palavra de Deus é imutável. Mas é porque querem encaixar pecados, querem encaixar essa vida conchambrada dentro da Bíblia. E a Bíblia não é feita para se encaixar em você. Você precisa se adaptar aos padrões bíblicos. A palavra de Deus é a mesma ontem, é a mesma hoje e será a mesma eternamente. A pele. Mas é difícil. Mas quem te disse que era fácil? Quem te prometeu que esse evangelho era fácil? Irmão, eu quero ser como Pedro, mas quer morrer como ele? Eu quero ser como Paulo, mas quer morrer como ele? Ou tudo o que você quer é de alguma forma validar a tua vaidade e o teu ego? Desculpa. Me decepcionar essa tarde. Mas se queremos realmente viver um avivamento, precisamos começar a nos arrepender agora. Não queremos sentir dor, mas precisamos entender que alguns problemas nos resolvem. Precisamos entender que algumas dores nos curam. Não tem como mais queremos viver um evangelho hiperestimulado, que fala aquilo que a gente quer ouvir. Não vou ler só Salmos. Só essa parte aqui, que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não. A Bíblia diz que eu já sou mais que vencedor e tudo me é lícito. Vou pegar hoje, Satanás. É tempo de olhar e olhar a geração passada que pagou um preço para a gente estar aqui e começar a honrar o que eles fizeram. Não viver essa vidinha conchombrada que a gente está vivendo. Tá achando que é o cara porque viralizou no Instagram? Ei, vai ler a Bíblia. Vai pagar um tempo de oração. Vai jejuar. Nunca carregou a mala de ninguém. Agora quer que carregue a tua mala. Ei, vai lavar o banheiro da igreja, irmão. Avivamento é limpar a igreja. Avivamento é colocar a cadeira no lugar. Avivamento é olhar, eu vou me entregar por esse lugar. Eu vou me enraizar no lugar. Não, pastor. Deus me chamou para as missões. Mentira, você é um fugitivo. Foi acusado, foi confrontado porque pecou e errou. E não quer ser tratado. Ah, não, vou para o campo missionário. A conta vai chegar. Vai bater lá, ó. Porque o problema não é todo mundo, o problema é você. Se resolva. Ai, gente. Você acha que Deus vai entregar uma Ferrari na mão de um monte de criança imatura? Ei, o avivamento é uma Ferrari, irmão. É boa demais, é bom demais, é legal demais, é irado demais. Mas e o preço que a gente não quer pagar? Ei, a gente está surfando numa onda que criaram para nós. Que a minha bisa, que faleceu há 2 meses atrás, pagou preço orando por mim. Que a minha avó, que está viva e orando ainda, pagou um preço por mim. Que a minha mãe, que está viva e orando ainda, pagou um preço por mim.
Existe um preço que a geração passada pagou para que estivéssemos aqui. Ou a gente começa a honrar isso, ou vai quebrar. Ou vai dar errado. Ah não, mas eles eram radicais demais. E agora que a gente é leviano demais? E agora que tudo pode? Vamos lá, vamos achar um padrão, gente. Pele, qual é esse padrão? Qual é esse equilíbrio? A Bíblia, a gente precisa ler a Bíblia. Você está aqui. Precisamos entender o que diz em Romanos 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E não é só as coisas boas, não. Na maioria das vezes é o deserto, é a tempestade, é a dor. É isso que organiza as coisas. Existem padrões bíblicos que são imutáveis. Jesus, deserto. O povo, deserto. E a gente, shopping. E a gente, melhores hotéis. E a gente, carpete. Se não tiver carpete, não me joga no chão, pastor. Não, tá difícil de adorar. O ar-condicionado tá muito, não tá ligado, tá muito quente. Não, difícil de adorar, não tem um pad. A banda não vem, não encaixa, não entra naquela música. Ei, batera, vem, não. Eu sou de um tempo que eu chegava na igreja, de verdade, antes do culto começar, 30 minutos de oração de joelho, e não podia levantar. Minha avó me beliscava. Ajoelhava do lado dela, ela estava assim, eu me arrependo. Falei, se essa velha está se arrependendo, meu Deus do céu, o que eu tenho que fazer? Minha avó, minha bisa para mim era santa. Tadinha. E eu cheio de B.O. na vida já, desde novinho. Olhei e falei, que miséria. O que eu vou ter que me arrepender aqui agora? Eu ficava assim, eu me arrependo, não sei de quê, mas eu me arrependo. Eu tô junto com ela, eu me arrependo. E sabe, do nada aquilo se tornava uma verdade dentro de mim. E os meus olhos enchiam de lágrimas. E de repente a minha avó estava e achou. E ela levantava e começava a entregar profecia, ela começava a orar. Sabe, a gente precisa disso, de gente de verdade. Ah não, eu só vou adorar quando a bateria entrar com o prato. Tá. E agora eu pulo e corro. Não! Eu vou adorar quando a palavra vier no meu coração e mostrar que eu sou, sabe, um pecador miserável. Se você sai de um culto, irmão, e a palavra, você fala assim, nossa, essa palavra foi toda para mim. Eu vou prosperar, eu vou crescer, eu vou avançar. Tem alguma coisa que não está encaixando. Essa palavra foi toda para mim, eu preciso me arrepender. E Deus vai me prosperar? Se me prosperar, amém. Deus vai me fazer crescer? Se fizer, amém. Mas eu não o busco por causa disso. Toma. Defesa Civil. Chuva de avivamento chegando, canta. Mandaram avisar que tem uma nuvem. Chegou para mim, ó. Alerta severo. Chuvas intensas. Estou falando sério. Meu Deus. É aqui. Aonde é o abrigo? Lá no hangar. Vem para cá. Precisamos entender o padrão que Deus trabalha. Quando mergulhamos um pouco na cultura judaica, entendemos que o dia não começa no amanhecer. O dia começa no virar da tarde para a noite. Então Deus começa um novo dia quando o quê? Quando escurece. Por quê? Porque a noite é uma fase importante. Deus é um Deus que começa as coisas no invisível para que se torne visível. Mas não, precisamos ver. Você lembra quando você aceitou Jesus? Quantos lembram? Daquele dia em diante, irmão, você tapou os seus olhos naturais. E agora você só enxerga pelos seus olhos espirituais. Você não anda mais por aquilo que você vê, mas você anda por ouvir e ouvir a palavra de Deus.
Confiar entendendo não é fé, não é confiança, é conveniência. Deus não te chamou para ser conivente ou para você olhar e ser convencido. Não, Deus te chamou para você confiar. E confiar é sem ver, sem entender. Não, Deus, me explica, depois você me explicar, eu vou. Não, esse não é o padrão. Eu vou. Se o Senhor quiser me explicar no caminho, me explica. Se não quiser, eu estou aqui. Eu estou ouvindo a tua voz. Irmão, se tu quer uma conferência que libera o teu destino, não é aqui. Uma conferência não muda a vida de ninguém. Agora, ela muda a direção da tua vida. Agora, existe um caminho de discipulado, renúncia, leitura da palavra, jejum que você precisa buscar. Ah, não, eu vou no meu pastor faz por mim. Para que eu vou orar se eu tenho uma irmã ciclana que ora por mim? Isso, terceiriza a tua fé. Jesus realmente morreu por você para você depositar a tua fé em outra pessoa. Parabéns. E busca você também. Ora você também. Honre a irmã que tem um acesso ali diferente. Eu sei que tem gente que tem, mas busca você também. Tenha o entendimento da palavra você também. Adora, já chega aqui adorando. Não espera entrar um louvor. Quando você chega aqui, você só reclama de algo, só reclama de uma adoração, só reclama de uma oração. É porque é o que você é. Não tem como realmente você ser um adorador se você não faz isso dentro do teu quarto. Você não vai aprender em 40 minutos na igreja. Agora, se você quer ser um evangélico não praticante, um cristão não praticante, parabéns. Vive essa tua vidinha. Segunda, cachaça. Terça, cachaça. Quarta, cachaça. Quinta, cachaça. Sexta, cachaça. Sábado, cachaça e droga. Domingo, fotinha na igreja. Deus está chamando um povo que se arrepende de verdade. Eu não estou falando que agora você tem que ser perfeito e inerrante. Não, procure isso, tente. É difícil, impossível, sei lá. Mas tenta. Busca. Ora. Mata a tua carne, para de jejuar pelas coisas. Ah, não, vou jejuar para ter um carro, vou jejuar. Não, 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 não. Você vai jejuar para matar a tua carne, está mais perto de Jesus. Você vai orar agora pelas pessoas. Para de orar por você. O tempo todo. Pede, 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 pede. Jesus não é um gênio da lâmpada. Jesus é teu pai, irmão. Se relaciona com ele. Quantas vezes, quando eu era moleque, ligava para minha mãe, mãe, eu quero isso, ela falava, oi filho, tudo bem? Aqui é sua mãe, eu te amo. Você pode falar que me ama, você pode perguntar se eu estou bem, depois você me pede alguma coisa. Tinha entra dentro do quarto, irmão, lista de desejo. Aí vira o ano, metas. Pega o teu caderninho de metas, dia 31 de dezembro, fala, o Espírito Santo escreve o que o Senhor quer. Existe um lugar de encontro com o Senhor que mãos humanas não podem mexer nisso. A tua performance não dá. Ela precisa ser desmascarada, quebrada. É no meio da noite. Jacó tem um nome alterado. Numa luta, no meio da noite. Sabe? Jacó, a vida toda teve que fingir. Jacó, a vida toda teve que ser considerado enganador, manipulador. A pessoa que sempre tentou controlar. Talvez Jacó seja eu, seja você. Precisamos entender que quando em Gênesis 32, 27, Deus pergunta qual é o teu nome, não é para uma informação, porque Deus já sabia o nome dele. Sabe o que está rolando aqui? Deus está encontrando Jacó, quando ele já está quebrado, no fim da performance dele, dizendo, qual é o teu nome? E agora, não dá mais para ele falar que é Esaú. Sou Jacó. Sabe o que está acontecendo? Ele está quebrando a performance.
está destruindo a mentira, quebrando e se arrependendo, dizendo: o meu nome é manipulador. Sabe o que talvez você precisa fazer essa tarde? Olhar para Deus e dizer: Deus, o meu nome é Jacó. Até aqui a minha força tentou me trazer. Até aqui eu tentei manipular as situações. Até aqui foi pela força dos meus braços. Mas hoje eu digo o meu nome: Jacó. Hoje eu destrono a vaidade, a mentira, a performance da minha vida e falo o meu nome: eu sou Jacó. Ei, Deus, eu estou lutando com você, estou dizendo: o meu nome é Jacó. Aqui acaba a minha vida de mentira. Aqui acaba a minha liderança em mentira. Aqui acaba a minha performance. Aqui acaba a minha manipulação. Agora eu quero me render à tua soberania. Aí vem Gênesis 32, 28. Não te chamarás mais de Jacó, e sim Israel. Aquele que luta com Deus, ou aquele que é governado por Deus. Jacó não vira alguém que nunca mais luta, mas Jacó vira alguém que luta com Deus agora. Deus está com ele. Velho, e depois de eu me arrepender, a minha vida vai para um paraíso e eu vou viver... Não. Tempestade, luta, deserto, mas agora você está vivendo aquilo que Deus tem para você. Jesus enviou os discípulos por meio da tempestade, irmão. Mas posso te falar? Ele estava no barco. E quando ele não estava no barco, ele apareceu andando por cima da tempestade para dizer: se eu te dei uma missão, fica tranquilo, eu estou com você. Existe um lugar que não podemos manipular, e esse lugar é a presença do Senhor. Jacó, agora o teu nome é Israel, e eu vou tocar na tua coxa, para que você nunca mais ande da forma que você andou. Todas as vezes que você andar, você vai lembrar das tuas limitações e saber que eu sou o Senhor. É esse o recado. Sabe o que Deus precisa fazer hoje? Primeiro, sabe o que você precisa fazer hoje? Olhar para Deus e dizer o teu nome. Olhar para Deus e dizer aonde está a tua performance. Aí sabe o que ele vai fazer? Ele vai mudar o teu nome. Depois que ele mudar o teu nome, ele vai tocar na tua coxa. E você andará com a marca. Mas andará sabendo que é um homem cheio da presença de Deus. Vai acontecer aqui agora, é simples. A presença do Senhor vai vir nesse lugar, ela já está aqui. E você vai dizer o teu nome para ele. Pai, o meu nome é mentira. Até agora. O meu nome é a fofoca. O meu nome é a performance. Eu estou performando, Deus. Esses anos todos parece que eu estou fazendo com as minhas mãos. Mas eu me rendo à tua soberania. Deus vai invadir você. Você vai ter um encontro a qual você nunca teve na tua história. Deus vai gerar em você um coração arrependido. E sabe, algo irá fluir através de você, que irá tocar as nações, que irá tocar essa cidade. E tudo que as pessoas vão dizer é: cara, eu passei por você e eu senti o temor da presença do Senhor. As pessoas vão parar de te elogiar e vão começar a elogiar aquilo que você carrega. Mas para isso acontecer, a tua vaidade, a tua performance, o teu orgulho precisa cair agora. E Jesus ser o centro. Você vai se levantar agora. E você não vai se levantar como um homem e uma mulher que irá performar, mas como um adorador, como um filho e como um adorador real. Sabe, um caçador da presença, um buscador pela presença. Ei, você vai lutar agora. Você vai lutar agora. Agora é a hora de você lutar para o teu nome ser alterado, a tua coxa ser marcada e você nunca mais andar da forma que você andar. Velho, será que Deus vai me levantar?
Eu oro para que sim, para que você seja uma voz nessa cidade, para que você seja uma voz nessa nação, mas uma voz que carrega a presença de Deus. O mundo precisa de homens e mulheres que carregam a presença. Um coach pode te destravar, irmão. Um coach pode te emocionar. Mas só o que muda o homem, o que convence ele do pecado, é a presença de Deus. O mundo não precisa de mais um bom pregador. O mundo não precisa de mais um bom cantor. O mundo precisa de um homem e uma mulher que carregue a presença de Deus. Que zele por essa presença. Que honre essa presença. Que tem temor por essa presença. Espírito Santo, nos entregue o temor novamente. Nos entregue o temor novamente, Espírito Santo. Venha com a tua nuvem de glória aqui, nos encha de temor agora. Se você precisa se arrepender, corre aqui para frente. Se joga nesse chão e começa a se arrepender. Velho, eu preciso me arrepender da minha performance. Velho, eu preciso me arrepender de carregar algo, de querer mostrar algo que eu não sou. Velho, eu preciso acessar esse lugar com Deus. Santo, Santo, Santo. Velho, eu quero me render a essa soberania. Chega de fazer com as minhas mãos. Chega de tentar fazer com a minha força. Santo. Eu me rendo essa tarde. Yoramaiaçu. O Senhor ama corações arrependidos. O Senhor ama corações arrependidos. Velho, mas eu me arrepio quando eu levanto a mão. E qual é o fruto disso até hoje? Yeramaiaçu. Santo. Chorababaiaçu. Sobre as suas mãos agora. E flua de uma adoração real. É sem performance agora. Entre nesse lugar secreto com Deus. Você e Ele. Vamos lá. Ei, rompa com a vaidade agora. Rompa com o orgulho agora. Santo. Ananiaçu.